Atenção. O que Deus mandou fazer isso? Se não entrar isso na nossa cabeça, a gente vai ficar sofrendo. É devido a algumas pregações que eu vejo em rádio, televisão, né? Às vezes nós somos com um problema em casa. Por exemplo, eu tive vamos supor que isso não aconteceu, mas vamos supor que eu travei uma batalha com a Jeane, uma discussão em casa, coisa que eu não gostei, tal. Então, o que acontece? Eu trago isso para a igreja. Então, vocês que não têm nada a ver com a situação, eu descarrego isso tudo em vocês. O que eu queria falar em casa, eu estou falando na igreja. Aí você, o pastor está maluco? O que está acontecendo com ele? Por que ele está falando isso? E não é o que eu queria falar isso na minha casa, ou eu queria falar isso para um vizinho. E o diabo aproveita disso aí, faz você dar o recado errado. Enquanto, qual é o recado que se a gente não ouvir, por isso que Jesus falou, ouvir e o qual faz? Pois é, se a gente não ouvir e entender, a gente vai continuar fazendo errado. Até mesmo uma pessoa que a gente encontra no meio da rua, olha lá como é que ele está, como é que ela está, é a cachaça. Mas Deus não perguntou o que é, Deus quer que ajude aquela pessoa. Entendeu? A pessoa já sabe que ela está daquela situação devido tanto a ela beber. Então ela precisa do quê? Da saída. Eu, quando era viciado no alcoolismo, eu, quando ia no banheiro da barraca, né, que lá no morro era barraca, botiquim era lá embaixo, lá em cima era tudo barraca. Então, quantas vezes eu entrava no mictório, que não sabe o que é mictório, é banheiro de botiquim, e eu olhava para um lado, lá para o outro, sozinho, eu batia com essa mão direita aqui, ó, pá, na parede, dizendo, eu tenho que parar com isso. Porque eu estava vendo que eu jovem e estava me destruindo, já todo desdentado, nossa, misericórdia, irmão. Eu via que aquilo estava acabando comigo, então eu não precisava de quem me criticasse, eu precisava de quem me ajudasse. E foi isso que Jesus fez. Quando Deus conversou lá com o filho, né? Ó, meu filho, você vai ter que ir lá para baixo, resolver aquele problema na terra lá, que o Adão entregou o ouro lá para o bandido, e você tem que ir lá resolver. E quando Deus mandou, Deus já avisou, olha, você vai para o meio de rebelde, você vai para o meio de gente que não vale nada. Negócio sério, tem valor para mim que eu amo eles, do jeito que eles são. Mas eu estou falando para você o que você vai encontrar lá. Entendeu? Então, para Jesus vir aqui para a terra, ele teve que passar por um processo com o Pai. Eu não sei como é que é lá no céu, só daqui a quando eu fizer 120, eu estou com 70 e pouco, falta alguns anos ainda, né? É que eu vou saber como é que é lá, hein? Estamos juntos, né, irmã? E misturado, né, Vandinha? Então, eu não sei aonde ele levou Jesus para conversar, se foi no quarto dele, foi na sala, na cozinha, eu não sei como é que é lá em cima. E o que ele fez antes de enviar? Bom, Isaías 61, vamos entender isso aqui. Tem gente que prega o evangelho rasgado, mas não fala isso aqui, ó. Isaías é um profeta messiânico. Foi um dos profetas mais usados para falar a respeito da vinda de Jesus. Como que ia ser, o que ia acontecer. Deus não dá nada sem antes revelar, não é isso? Então, revelou tudo, ó, vai ser assim. Agora é você entender. Eu, quando vejo um camarada no vermelho, eu não penso em prejudicar aquela pessoa, eu penso em tirar aquela pessoa do sufoco que ela está passando, né? Então, o que diz aqui? Achou Isaías 61?
Vê se você entende o que ele está falando. Aqui é Deus falando pela boca de Isaías. Isaías é profeta. O que é profeta? Porta-voz de Deus, irmão. Então ele está falando aqui, a salvação é proclamada, é o título. Então ele diz, o Espírito do Senhor Jeová, quer dizer, o Espírito do Criador dos céus e da terra, está sobre mim. Esse é forte, irmão. Por quê? Porque o Senhor me ungiu. Olha, irmão, quando você é ungido por uma coisa, acabou, irmão. O Senhor me ungiu. Você foi ungido, foi em nome de quem? Em nome de Jesus. Acabou. Você pode até dizer, não sou pastor, não sou obreiro, não sou evangelista, não sou faxineiro, não sou isso, não sou aquilo. Irmão, você foi ungido. Ninguém tira. Ninguém tira a tua unção. Você pode morrer bebendo, fumando, prostituindo, a unção está em você, ela é a sua testemunha. É forte, irmão. Mas os religiosos não entendem, o pessoal da igreja não entende isso. Mas o pessoal de Jesus entende. Você pode parar de sofrer instantaneamente. Quando você entende, é igual orar a Deus, mas você fica olhando por trás das paredes, você não confia em Deus, irmão. Eu oro a Deus e acabou, Senhor, já falei com o Senhor, a situação é essa aqui, acabou, irmão. Deus já ouviu, eu não estou vendo, mas já desceu milhares de anjos para cumprir aquele pedido que eu fiz a Deus, irmão. Ou aquela determinação, o Mota falou, tem que acontecer. Ou o Almir Moura falou, o pastor Almir Moura falou, o pastor Cláudio Simões, ou o missionário R.R. Soares, ou o pós-Rodomiro, o bispo de Macedo, seja lá quem for. Você usou o nome de Deus, você usou a palavra de Deus, está escrita, tá? Então vai ter que acontecer. Então, vê se você entende isso. O Espírito do Senhor Jeová, tudo que você vê aí, sol, terra, lua, estrela, tudo que você vê, irmão, o Senhor Deus Todo-Poderoso foi que criou. Então Jesus está dizendo, pela boca de Isaías, que o Espírito deste Criador está sobre ele. Deus se revelando aos homens na terra. Para quê? Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. A quem? Você sabe quem são os mansos? O que ouve, ouve e diz, não, é isso mesmo. Eu tenho que parar de mentir. Eu vou ter que parar de xingar, eu vou ter que parar de jogar dos dois lados, eu tenho que parar com isso. Deus, me ajuda. Aí você vai a Deus, Senhor, me ajuda. Eu não posso ser mais do jeito que eu sou. É como quem criou você. Você diz, foi Deus, mas você está chamando outra coisa de pai. E aí, irmão? Gente, isso é uma decepção enorme para Deus, por isso que as coisas não dão certo. Diz que até o boi conhece o seu possuidor, irmão. Até o boi conhece o seu possuidor. Eu ontem tinha um monte de cabritos, macho, fêmea, tudo em frente lá em casa, que foi ontem. Foi ontem sim, de manhã. Aí eu fiquei olhando os cabritinhos, eu e a Jeane. Ficamos olhando, de manhã não, foi de tarde. Aí aí ela falou assim, vou tirar foto aqui para mostrar para a Letícia que estava no colégio. Aí eu fiquei olhando os cabritos, lembrei que eu criava cabritos.
eu tive que desfazer dos cabritos para poder servir a Deus. Aí na época eu vendi os cabritos todos, até para um senhor aqui de Nova Iguaçu, ali perto do Top Shop. Ele criava, aí eu vendi tudo para ele. Mas meus cabritos, eu chamava e eles vinham. Eles me conheciam quando eu chamava a minha voz e conheciam o meu assovio. Vocês lembram dos cabritos que eu tinha? Eu morava, por exemplo, aqui, né, onde está a igreja, um exemplo que eu estou dando, e os cabritos podiam estar para Miguel Couto, assim, nós no morro, lá em cima. E dali dá muito eco, né? Aí eu chegava, olhava, não via cabrito nenhum. Aí eu gritava, não, eu assoviava. Piuí! Lá em cima no morro eu escutava. Ah! Irmão, era impressionante. Eu, piuí! Ah! Irmão, mas ela descia numa velocidade, com aqueles peitos tudo cheio de leite. Mas vinha com uma doida até chegar perto de mim. Aí quando chegava perto de mim, eu me abaixava e ela botava a cabeça na minha coxa para eu ficar alisando assim o rosto dela. E os pequenos, a mesma coisa. Só tinha um bodinho que era meio sem vergonha, né? Que era meio rebelde. Que os bodes vai tudo pro lado esquerdo. Entendeu? Mas então o boi, ele conhece seu possuidor, até as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Mas você diz, eu sou filho de Deus, você chama outra coisa de pai. Não é Deus, ele não aceita dividir a glória dele, as coisas estão erradas. Então, vamos ver isso aqui. Porque o Senhor me ungiu para quê? Você não pode dar notícia ruim para ninguém. Nem notícia ruim, nem estar humilhando ninguém. Você não pode fazer isso, irmão. Não é Deus que está lhe usando. Olha aí. O que mais? Boas novas aos mansos, que é aquele que não debate. Aquele que diz, eu estou vendo aqui na Bíblia também, isso está certo sim, e você baixa a cabeça, aceita e vai se consertar. Enviou-me a destruir ou restaurar? Restaurar, irmão. O camarada está lá destruído de maconha, de cachaça, ou de tanto pular muro dos outros, aquilo outro. Essa pessoa está precisando de restauração. É isso que essa pessoa está precisando. Não é destruição. O casamento ali está acabando, o homem está com a cabeça virada, não dá mais ouvido para a mulher, não quer saber da mulher. Qual é o seu papel? Mulher, arruma outro. Não, eu vou orar por ele. Eu vou orar por ele, esse demônio vai sair, em nome de Jesus. Mas restaurar, não é isso? A quem? Os contritos de coração. E proclamar o quê? Liberdade aos cativos, aquela pessoa que está presa no jogo, está presa em algum tipo de vício. Olha, eu estava numa situação, deixa eu dar um testemunho aqui, que eu vi que o negócio estava pegando. E eu sou de Jesus, irmão, eu não sou religioso. Eu não me convenci. Deus me converteu. Então eu não podia aceitar viver mais do jeito que eu vivia. Entendeu? Quando você conhece que você não é mais uma pessoa do mundo, você agora é de Deus, você tem uma aliança, você tem um compromisso com Deus, você não aceita mais ser a pessoa que você era antes. Entendeu? Eu até vou dar um outro testemunho aqui. Uma vez o pastor mandou ir para casa, eu era obreiro. Mota, vai para casa tomar banho que você está fedendo, você está sujo. Foi. Aí eu fui para casa, tomei banho, troquei de roupa, troquei tudo. Aí voltei para a igreja.
fui até com o carro dele. Aí quando eu voltei, aí, moto, tomou banho? Tomei, esse senhor. Dou roupa, né? Mudei também. Tá bom, irmão. Vem cá, chega aqui perto de mim. Aí eu cheguei, ele pegou a gola da minha camisa, olhou assim: irmão, tá soltando tinta? Eu falei: por quê? Aí, irmão, a gola da tua camisa toda preta, e eu tinha botado a camisa limpinha. Você não sabe tomar banho não, Mota? Irmão, compra uma bucha. Daquele dia, o senhor ficou com raiva do pastor? Não podia, irmão. Como é que você vai ficar com raiva de uma pessoa que está ensinando você a sair do erro? Daquele dia para cá, eu passei a tomar banho de bucha. Quer dizer, eu tomava banho, mas não estava limpo. Você veio à igreja, mas você não está limpo. Você precisa entrar mais. Pedir até a Deus: Senhor, me mostra o que eu não estou vendo em mim. Se você sente que você não aceita, Senhor, quebra esse orgulho, acaba com ele. Eu quero ser de um jeito que eu te agrado. De um jeito que eu olho para o meu irmão e não veja defeito. E se eu ver, eu tiro. Não tem pessoa que está conversando com a outra: peraí, filão, dá licença. Aí vai na roupa da pessoa e tira o cisco que viu. Então tem que ser assim, irmão. Não, vou lá, vou jogar mais. Vou jogar serragem que espalha mais. Não, irmão. Gente, se a gente não aprender, a gente só pode dizer: nós somos só da igreja, mais nada. Mas, então, restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos. O que é proclamar liberdade aos cativos? Você está vendo aquilo que eu falei antes? A pessoa está presa num vício, na mentira. Então o que você proclama? Satanás, você não vai mais usar essa pessoa. Você precisa estar lá com uma ferida na perna: demônio, eu sei que é você que está comendo a perna do meu amigo. Não precisa falar para o amigo, você está falando com o demônio. Você vai ter que soltar a perna desse homem. E não demora muito, você vê o camarada andando totalmente curado. Você, obrigado, Jesus. Não precisa dizer para ele: ó, eu orei, você nem sabe. Aí, não, você não é Deus. Você é usado por Deus. É isso, é diferente. Você está mexendo num lugar que vai pagar alto preço. A glória é dele. Tanto é que até a mulher que sofreu de hemorragia, Jesus não disse para ela: eu te curei. O que ele falou para ela? A tua fé te salvou. Em vários pontos da Bíblia a gente encontra isso. E tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Mas, então, restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos. A pessoa está preso lá, uma doença, um troço qualquer, você vai repreender e vai mandar embora. É liberdade aos cativos. Abertura de prisão aos presos, preso no vício, no medo. Mas, esse negócio, eu estou com medo de não dar certo. Por que você não está com Deus para dar certo? Não tem gente que diz assim: estou com medo de não dar certo. Por que você não diz assim: eu estou com Deus para dar certo? Não é mais fácil falar isso? Não, estou com medo de não dar certo. Não, para com isso. 2. Apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. Consolar todos hoje. A pessoa está triste, você vai cavucando, fala um negocinho, fala outro, bota uma palavra, põe um versículo, daqui a pouco a pessoa abre. Diz: isso aí é fácil, vamos resolver isso. Vamos orar agora, vamos acabar com isso. E a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza. A pessoa está lá no meio da cinza, está feio. Você vai dar o ornamento.
ornamentar essa pessoa vai ficar bonita, irmão. Amém? Tinha uma senhorinha que ia na igreja, mas bem caidinha, sabe? Aí eu ficava assim olhando. Aí comecei a falar sobre cuidar do corpo. Falar nisso, cuidar do corpo, já estou incomodado com isso aqui. Já estou incomodado com isso aqui. Senhora? Já estou incomodado com isso. Aí, eu deixei um tempinho só para fazer diferença, já estou incomodado. Aí eu comecei a falar, você pode se cuidar melhor, fazer o cabelinho e tal, né? Nós que somos negros podemos passar um cremezinho, não tem creme que a gente fica russo, né? Fica russo. Quantas vezes eu não tinha dinheiro para comprar óleo, sabe o que eu fazia? Misturava desodorante com óleo de cozinha, você acredita? Aí eu tinha que dar um jeitinho, né? Porque eu sou negão mesmo, sou preto, então não tem como, né? Aí eu fui falando isso, e passou. Foi um domingo, eu estou fazendo culto, tem uma senhorinha, a mesma senhora, eu não dei muita atenção. Ela, Pai do Senhor, pastor Marta. Eu, Pai do Senhor, irmão. Mas aí, irmãos, conforme eu estou falando, Pai do Senhor, pastor Marta. Eu, Pai do Senhor, irmão. Mas então está escrito aqui, Pai do Senhor, pastor Marta. Aí tive que olhar para ela. Pai do Senhor, irmã, como a senhora está bonita, irmã. Ela ficou toda cheia. Ela comprou esses panos, aqui é chita, né? E fez um conjuntinho, ela fez um bermudão, né? E mandou fazer uma blusa. Dá bonitinha. Deu um tchan no cabelo, irmão. O cabelo ficou, a senhora tá linda. E fez a unha. Então você tem que se cuidar assim, irmão. Você é uma pessoa bonita, uma mulher bonita, é um homem bonito, tem que se cuidar assim. Amém? Não, nada de jogar toalha, nada, irmão. Está amarrado, em nome de Jesus. Então, se o carro ficar velho, você não lava mais. Sua roupa está velha, você não lava mais. Aí que lava. Então, a ordenar acerca do ciciano que se lhe dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza. Você pode até ungir aquela pessoa. Eu costumo carregar um vidrinho de óleo no bolso. E aí você precisa ungir uma pessoa, você unge. É pequenininho, irmão. Ninguém está vendo ali. E você vê também, qual o problema? A pessoa não carrega o cigarro assim para todo mundo ver, por que eu não posso carregar o... Óleo de gozo por tristeza, veste de louvor, irmão, por espírito de angustiado, veste de louvor. A pessoa está lá angustiada, você chega, angústia, mas sai numa frechada, irmão, vai embora. Porque você tem veste de louvor, irmão. Onde você chega, a história muda, as pessoas riem, é tudo diferente. Ô Luizão, tudo bom, meu filho? Deus abençoe. Ô Maria Alessi, Deus abençoe. A fim de que se chame árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas, de geração em geração. Gente, isso não muda. Essa cidade continua assim. Eu vou te contar um testemunho. Eu fazia programa na rádio Celebrai. E essa luz de Lema aqui, isso aqui era um deserto. Se alguém da antiga aí que ouvia a rádio Celebrai vai lembrar disso. Eu comecei a orar a Deus que a luz de Lema tinha que ser de uma ponta a outra, um point de comércio, de uma ponta a outra. Comecei a orar sério. Irmão, a Luiz de Lemos hoje, todo lugar tem comércio. Hein? A lotérica, porque ela não foi aberta no lugar certo. A casa lotérica é para ser aberta aqui, nessa região do Maringá Velho aqui. Aí abriu em outro lugar, eu falei, abriu, mas não é aí.
Ó, fechou. É. Entendeu? Então, essas coisas ainda estão ainda. Está germinando ainda. Vai acontecer muita coisa ainda. Sabe? Hoje você já vê pipoca, o pessoal, né, à noite, né? Já o pessoal vendendo pipoca, cachorro quente. Vai de uma ponta a outra. Já tem sorvete até meia-noite, o pessoal acha sorvete agora aqui. Não era assim. Isso tudo é resposta de oração. Não é que eu seja Deus. Não, eu orei para isso. Entendeu? E continuo orando. Os comerciantes que abrirem, nunca quebrar. Cada dia crescer mais. Material de construção, antigamente era difícil achar um. Agora já tem vários. Ó, tem um lá perto da sua casa ali. Tem outro lá na linha. Outro aqui, ó, vai vendo. Aqui para baixo aqui também tem. Açougues, são vários. Padarias. Só nesse correzinho ali tem 3 padarias. E às vezes você não ora pelo teu bairro, irmão. Você não ora. Você está vendo aquela rua toda esburacada, você não ora para Deus dar um recurso aí ao governo e olhar para a tua rua. Você não faz isso. Dá light lá, bota a luz da rua. Você não ora aquele terreno cheio de mato. Tomara que eu profetizo que aqui um dia vai ser uma praça para as crianças brincar. Você não faz isso. Você, sei lá, só pensa no arroz, feijão, arroz, feijão, arroz, feijão. Tem que orar por outras coisas, irmão. Tem que orar. O bairro está meio violento. Por que você não amarra esse demônio, manda embora para o teu bairro ter paz? Eu oro a Deus. Outro dia eu estava orando, falei, Senhor, o Senhor falou para Pedro que se o Senhor quisesse, oraria o teu pai, ele mandaria mais de 12 legiões de anjos. Daí eu peço essas 12 legiões de anjos. Se o Senhor puder mandar até mais, manda. Espalha nesse bairro aqui, Senhor. Tem que ter paz. A gente vive em paz, irmão. Eu quero que quando olhar para a minha casa, ache até que está mal assombrado. É anjo que eles vão ver em cima do telhado, no muro, no quintal. Eu peço isso a Deus, irmão. Então, Senhor, tem que orar, irmão. Não é só botar a Bíblia embaixo do braço e ir para a igreja. Tem que aprender, eu aprendi, agora usa. Glória a Deus. Haverá estrangeiros que... 5. Haverá estrangeiro que apacente os vossos rebanhos, estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados de quê? Olha o que Deus está dizendo que você vai ser chamado. Você já está sendo chamado assim? Aí, ó, sacerdote do Senhor, irmão. Você sabe qual é a missão de um sacerdote? Sacerdote oferece a Deus, irmão. Oferece para Deus. Oferece o quê? Seus vizinhos, seu bairro, seu corpo. Sacerdote é isso, irmão. Ele serve a Deus, esse é o sacerdote. Orar pelos ministros caluniados, perseguidos. Você não é irmão, irmão? Acabar com as guerras. Todo mundo quer ir para o céu. Aí eu detesto a pastora Conceição. Está amarrado, em nome de Jesus. Jesus vem e leva as ovelhas, vai todo mundo para o céu. Chega lá, estou escutando mais risada. Eu não acredito. É a pastora Conceição que está ali? Tem certeza? Não quer ficar aqui não. Você só tem 2 lugares, o céu e o inferno. Você vai para onde? Meu irmão, conserta aqui enquanto está em tempo. Escuta o que eu estou falando, hein? Conserta aqui enquanto está em tempo. Depois é tarde demais. Bom. 6.
mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor. E vos chamarão de quê? Ministro do nosso Deus. Olha que coisa linda, irmão. Tem ministro da guerra, ministro da honra, ministro da cidadão. Você é ministro de Deus, irmão. Quem você conhece mais que Deus? Olha aí, irmão. Irmão, nós somos carne. Você não consegue evitar o envelhecimento. Teu tempo está passando, sua idade está passando. O que você está fazendo para esse pouco de tempo viver em paz? O que você está fazendo? Você é louca, é louco? Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor. Vos chamarão ministro de nosso Deus com D maiúsculo. Agora preste atenção nisso aqui. Comereis das riquezas da onde? E na sua glória vos gloriareis. É isso. Você vai comer das riquezas das nações. Ai, pastor, que vontade que eu estou de comer um peixe. Você pode. Ele está falando aqui que você pode, irmão. Mas você botou um guarda dentro de você dizendo não pode. Você está duro, você é pobre, você não tem nada, mas a Bíblia está dizendo outra coisa, irmão. Você botou Deus me perdoe eu falar isso, vocês me perdoam. Você botou uma meleca na tua cabeça, irmão. Ao invés de lembrar o que Deus falou para você. Você não é o que você pensa ser. Um desgraçado que depende de todo mundo. Não. Você é dependente de Deus. E trata as pessoas bem porque a gente precisa um dos outros. Mas não do jeito que você pensa, do jeito que o diabo botou na tua cabeça. Mais 7. Por vossa dupla honra, olha aí, é dupla honra e afronta, exultarão pela sua parte. Sim, senhora. Aliás, por vossa dupla vergonha e afronta, é que eu estou com a honra na cabeça, exultarão pela sua parte, pelo que na sua terra possuirão o dobro, olha aí, e terão o quê? Irmão, você sabe o que é perpétua alegria? O que é? Nunca você vai ter tempo para ser triste. Nunca você vai ter tempo para ser triste. Só se você quiser, irmão. Você tem que andar lembrando disso, irmão. Eu não posso ser triste. Olha, ninguém entendia por que Paulo, preso, lanhado de vara, as costas, o lombo dele todo parecia asterisco, né? Tanta varada que ele tinha tomado, cheio de vergão. Sabe o que ele fazia? Ele orava e cantava. E os outros presos estavam só ouvindo. Esse homem, injustamente preso, apanhou desse jeito. Como é que esse otário... Eu estou pensando em sair daqui e matar um por um. Está ele cantando, orando. Eu não entendo isso, não tem como entender. E o que aconteceu? A oração e o louvor de Paulo, Deus ouviu, Deus habita onde? No meio do louvor. Estremeceu tudo, irmão, o negócio ficou feio. Até o carcereiro se converteu com a família. É isso, irmão. A sua alegria, a minha alegria,
a você que está me ouvindo aí, é perpétua. É perpétua. Nunca mais ninguém destrói, nunca mais isso acaba. Isso é gostoso. Mas 8. Porque eu, o Senhor, olha aí, conhece, maiúsculo, amo o juízo. Deus ama o juízo. E aborreço a iniquidade. Deus ama o juízo. Tudo que é errado, pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas Deus desce. Aí, gente, olha lá. Mas por que Deus não age hoje? Não, Ele dá tempo para a pessoa se arrepender. Ele quer que a pessoa por si mesma se corrija. Se Ele mover, que se Ele mover já era. Olha lá o Corá, Datã e Abirão. Se eles tivessem se arrependido, não tinha ido vivo para o inferno. Terra abriu e engoliu ele com família, com tudo. Entendeu? Aceite as boas novas, nunca péssimas e velhas. Isso não tem cura, isso não tem jeito, isso não vai dar. Não aceite isso não, irmão. Porque não foi isso que Deus mandou falar para você. Por pior que já disseram que você é, já disseram que você não vale nada, já disseram que você é um demônio em figura de gente. Não acredita nisso não, irmão. Você é bênção, foi Deus que fez você. Não acredita no que já falaram de você. E também não fica pensando no seu passado, não. Lá foi onde você tropeçou, isso já era, irmão, acabou. Acabou. Um dia eu subi num pé de abio para pegar uma bola que ficou presa, e eu tive um apagão lá em cima. Eu tinha 14 anos, foi. Eu vim lá de cima igual uma flecha, quebrei os 2 braços, quebrei dente. O senhor fica lembrando disso? Não, já era, já passou, irmão. Aquilo... Eu tinha 14 anos, por isso que eu tenho um braço meio torto. Eu não vivo a mão assim igual os outros, nenhuma das duas. Os outros que me davam banho, os 2 braços engessados. O negócio foi feio. Aí eu vou ficar pensando nisso. Ah, minha mãe me batia. Eu não sei, mas que troço nojento isso. Então ele diz aqui, o 8 aqui. Porque eu, o Senhor, amo o juízo. Tudo que é certinho, Deus ama. Faz certinho que Deus ama. Aborreço a iniquidade. Eu lhes darei sua recompensa em verdade e farei um concerto eterno com eles. Olha, Deus dá a recompensa, tanto porque está certo como porque está errado, tem uma recompensa. E a sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os conhecerão como quê? Como semente bendita do Senhor, irmão. Olha aí, se você aceitar o que Deus está falando. Todos que olhar para você, gente, olha aquilo, que semente boa de Deus, olha. Essa mulher ou esse homem, essa criança, olha, é uma semente bendita de Deus. Tem gente que não se esconde de você. A pessoa que ouvia a sua voz. Ô Genório, bom dia. Sabe por que Genório vai dizer assim, bom dia, Deus te abençoe. Você é semente bendita, ele quer ouvir sua voz. Ele quer pelo menos encostar em você. 10. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma
se alegra no meu Deus, porque me vestiu de veste de quê? Nós estamos vestidos de veste de salvação. A gente não pode estragar isso. Me cobriu com um manto de justiça. Por isso que quando eu termino o culto, eu digo que Deus te cubra com o manto de justiça e leve em paz. Como um noivo que se adorna com atavios, e como a noiva que se enfeita com as suas joias, porque como a terra produz os seus renovos, como o horto faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Jeová fará brotar a justiça, o louvor para todas as nações. Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus? Amigos, a gente precisa fazer umas coisas, tudo para o bem-estar da obra de Deus. E se você sente de Deus dar uma ajuda para essa obra, seja lá qual for sua ajuda, aquilo que Deus... fulano, você pode fazer isso, então faz isso aqui, você pode fazer menos, então faz menos, você pode fazer mais, mas faz. Deus vai te recompensar, acredite nisso, porque é dando que você recebe e Ele é Deus, tá bom? Nós temos aqui o Pix da igreja, é 21 965 017 591, 21 965 017 591, repetindo, 21 965 017 591, tá? Se puder fazer, deixa o Espírito Santo falar o seu coração, não seja rebelde a Ele, eu vou fazer assim, mas só posso fazer 5, 10, 15, 20, 1000, 100, faz aquilo que Deus está falando. Nós somos dizimistas, né? Nós temos que ser ofertantes também. A oferta, eu chamo ela de amor a Deus. Eu amo tanto a Deus que eu vou fazer essa oferta. Eu confio tanto em Deus que eu vou fazer essa oferta. Amém? Deus abençoe. Vem orar comigo. Vem todo mundo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, nós estamos na sua presença nessa quarta-feira, Pai. É uma quarta-feira que nós trabalhamos em cima do coração sobre Tua palavra, para a libertação daqueles, ó Deus, que o coração está muito confuso, o coração está meio brabo, o coração está rebelde, destruindo a própria pessoa. Por isso nós colocamos um recipiente aqui em cima dessa mesa e pedimos para o Senhor transformar no Teu sangue, para que todo coração lavado ali no Teu sangue, com o nome da pessoa, onde a pessoa estiver, ela seja quebrantada, ela seja mudada, ela tenha o coração amolecido e se torna compreensivo e temente. Por isso eu tenho pedido ao Senhor, transforma esse líquido no Teu sangue, em nome de Jesus. E agora, Pai, se alguém chegou aqui sentindo, seja lá o que for, eu paraliso a ação desse demônio, expulso da vida dessa pessoa, com toda a doença, com toda a enfermidade, e é para nunca mais voltar em nome de Jesus. Ah, Senhor, e se alguém trouxe para a Tua casa alguma oferta, algum dízimo, eu peço ao Senhor que recebe e não deixe de prosperar essa pessoa. O Senhor mesmo disse, os que me honram, eu honrarei. E em seguida, Senhor, cobre elas com seu manto de justiça e leve em paz em nome de Jesus, e vocês digam, assim seja. Amém? Deus abençoe a vocês, em nome de Jesus, ou na paz de Jesus. E vocês, 3 horas, pastora, vocês vão estar aqui, eu volto às 19. Continuamos aí em oração, amém?